Vamos lá, o pessoal entrando. Boa noite. Vamos dizendo aí da onde você está falando, de qual região do Brasil. Já já a gente começa aqui mais uma live, onde a gente vai falar sobre as grandes oportunidades do mercado de leilões de imóveis. Está aqui um pouquinho. Então vamos lá. Queria dar a boa noite, dizer para aqueles que estão presentes que sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar tratando sobre um tema bem interessante. Então, oficialmente, né? Sejam muito bem-vindos, admiradores do mercado imobiliário, mais especificamente os de imóveis de leilão, aquelas pessoas que têm afinidade, gostam do mercado de imóveis de leilão. Esse é o programa Mina de Ouro dos Leilões de Imóveis. Então fica aí meu boa noite aos engenheiros, os arquitetos, donos de imobiliários, corretores de imóveis, empresários, empreendedores, executivos, profissionais, claro, pessoas que possuem afinidade com o mercado imobiliário. Eu sou Conrado Cortez, ensino em um mês como comprar imóveis de leilão com 50% de desconto. E aí eu já peço já que você faça um exercício de imaginação. Eu vou estar sempre olhando aqui, que estamos ao vivo também pelo YouTube. E aí, nesse momento, eu peço um exercício de imaginação, onde você, é, esti- como se você estivesse investindo em imóveis de leilão, né, de uma forma simples, rápida, segura, né? Imagine você fazendo isso, e não apenas uma única vez, né, mas em série, fazendo isso várias vezes, né? Imagina você tendo um mapa, né, tendo um guia, tendo uma rota, né, que possa te guiar aí do início ao fim da arrematação de uma forma descomplicada, de uma forma simples, né, não tem muito segredo, né, a partir do momento que você consegue ter esse mapa na mão, né, ter essa visão completa, isso facilita demais, que é só realmente, percorrer, né. Então você vai estar ali entre os pilares que a gente coloca aqui na nossa metodologia, que é a metodologia do financeiro, né, metodologia, eh, mercadológica e a metodologia jurídica, tá. E então é importante você pensar em ter um método, ter uma metodologia, né, ter um mapa. Pois a ideia aqui, até a gente concluir essa live, é que você possa descobrir muito mais sobre o mundo dos leilões e também, desperte o desejo aí de investir nos imóveis, de leilão, né. Os benefícios desse programa que a gente tenta trazer para o público, abordar ao máximo, né, as grandes oportunidades existentes no mercado de leilões de imóveis, onde possa ajudar a criar e consolidar mais ainda o patrimônio. Então, nesse programa também nós introduzimos o como começar nesse mundo, né, os primeiros passos, o que e por que construir o patrimônio, a importância de consolidar o patrimônio por meio de investimentos imobiliários. O tema do programa de hoje é o potencial da lucratividade dos imóveis de leilão. Então fica comigo aí o máximo de tempo, né, que você puder, que eu vou entregar alguns insights e algumas ideias super interessantes. O que é o tema de hoje, né? O tema de hoje é é buscar dar início a uma estratégia, né, que eu diria que é uma estratégia uma das mais antigas do mundo, que é comprar com preços atrativos e reter o bem, imóvel por um período de 3 a 5 anos para depois vendê-lo. Então a gente vai falar sobre o potencial de lucratividade de um imóvel dentro de um contexto de aluguel, né. Então é importante salientar que essa estratégia, para dar certo, vai ser preciso seguir uma linha de ações ao longo do tempo. Então você precisa manter o bem, de certa forma, alugado por todo o período de tempo, né, para garantir que as despesas, os impostos sejam pagos, né, com o valor do aluguel e evitar atrasos de pagamentos, né, isso é importantíssimo, né, existem imobiliárias que garantem o pagamento no dia combinado. Então é importante, procurar aquela imobiliária que te dá uma garantia, uma segurança em relação ao recebimento do aluguel, afinal, o aluguel acaba sendo uma renda, já com um destino já pré-programado, então é importante ter essa segurança, né, essa confiança em uma imobiliária que possa repassar o valor,
do aluguel na integralidade. E muitas vezes, importante também, abrindo um parênteses, é a questão do condomínio, tem que ficar atento, né, você proprietário, tanto o condomínio quanto o IPTU, né, é importante monitorar para saber se está tudo sendo pago, tudo regularizado, senão do contrário você pode ter algum problema, de execução, tá, de execução fiscal ou execução do condomínio, né, que aí pode desencadear um processo, enfim, e aí pode colocar o seu bem em risco, tá. É muito importante quando também for fazer um aluguel, fazer uma boa vistoria, né, tanto na entrada quanto na saída do inquilino, né. A ideia é evitar que você tenha prejuízos, né, prejuízos desnecessários em relação ao bem imóvel, né, em relação ao imóvel, tá. Então manter os reajustes anuais também é fundamental, né, pra garantir que não haja perda do valor do seu dinheiro frente à inflação. Manter uma comunicação com o inquilino também é importante, né, para manter o bem, sob vigilância, né. Então é importante estar próximo do inquilino para garantir que o bem está sendo preservado, ok. Um ponto de atenção, em termos mercadológicos, é que você, proprietário, mantenha-se atualizado com os valores de venda, né, mantenha-se atualizado com os valores, do mercado, para saber se está tendo valorização ou não, tá. Então é importantíssimo que você também se mantenha atento a isso. Por quê? Porque se surgir uma oportunidade de venda, vale a pena cogitar a possibilidade de colocar um imóvel à venda, tá? Comprar em leilão, né? O que que significa comprar em leilão? Né? Basicamente, comprar em leilão significa você adquirir um imóvel que foi colocado à venda em um processo de oferta pública. Então, ele foi colocado em uma oferta pública onde qualquer pessoa em tese ali pode arrematar, né, desde que tenha o capital disponível. Esses imóveis, eles podem vir de diversas origens, né, como execuções hipotecárias, apreensões de dívidas fiscais, elas podem vir também de dívidas de condomínio ou oriundas de inadimplência do fiduciário, que são os famosos leilões extrajudiciais provenientes das instituições bancárias, né, instituições financeiras, que buscam se desfazer do bem imóvel, né, após uma inadimplência, seguindo a lei da alienação fiduciária. O processo de leilão ele é aberto ao público, o imóvel é vendido com o maior lance, tá? Um bem expropriado, no caso, o leilão judicial, eh, ele fica ali entre a justiça, né, entre o arrematante, entre o devedor, entre o credor, tá? Então, ele se torna um bem expropriado. O que que significa o bem expropriado? Que é dali em diante ele vai ter um novo destino, um novo proprietário, tá. No caso do extrajudicial, é quando a propriedade é consolidada pela instituição financeira. Então a instituição financeira vai a cartório para consolidar a propriedade em seu nome, né. Por que consolidar a propriedade? Porque a propriedade sempre foi, né, da instituição financeira, no caso de um contrato de alienação fiduciária, e ali ele vai oficializar, né, vai tornar público que agora ele retomou o bem e dali em diante seguem as primeira, segunda praça dos leilões, tá. A ideia da instituição é se desfazer dos imóveis retornados, ele não tem interesse em ficar com esses bens, né, o produto do banco é o dinheiro, não é um bem imóvel. Eh, a gente não vai abordar muitas diferenças entre essas modalidades, tá, vai ficar para uma próxima oportunidade. Um dos principais benefícios de comprar, eh, um dos principais benefícios de comprar, bens em leilão, obviamente, são os preços mais baratos, né, do que qualquer outra modalidade de negócio, né. Então se torna uma grande oportunidade de investimento. Isso acaba atraindo muitas pessoas, sejam elas atuantes do mercado imobiliário ou novos entrantes, novos curiosos, né, novos interessados em adquirir o bem. Então, você pode entrar nesse mercado por curiosidade, né, até para entender um pouco da dinâmica. Você pode entrar como um hobby, você que tem às vezes muito recurso, então entra ali para entender a dinâmica e obviamente sair beneficiado. Outros entram exclusivamente para ganhar dinheiro, outras pessoas buscam fazer disso uma profissão, tá. Importante que ao entrar, é você ter a visão clara, saber que há dinheiro na mesa. É aí que está eh, o grande aspecto que eu diria assim, que é o fato de você enxergar
que existe, dinheiro ali na mesa que pode ser compartilhado entre vários profissionais, entre vários parceiros, e no final das contas é uma relação ganha-ganha em todos os sentidos, inclusive a pessoa que está, em tese, perdendo o bem, né. Um bem que foi a leilão, ele foi a leilão com o intuito de levantar dinheiro para cobrir um valor que ficou em aberto. E aí a pessoa que deixou esse valor em aberto, quando tem uma outra que resolve ingressar e cobrir aquele valor em aberto, todos estão ganhando. Inclusive o devedor está ganhando, porque ele não tinha o recurso apropriado para suprir aquela lacuna, né, suprir aquele espaço que ficou em aberto, tá ok? Então, é é muito interessante você adquirir essa visão sobre o mundo dos leilões de imóveis. Então vamos explicar aqui um pouco, né, a intenção real e primária de qualquer investidor, seja ele um investidor profissional, um profissional ou um profissional de outra área, um engenheiro, um arquiteto, empresário, empreendedor, profissional de TI, executivo de empresa, a intenção primária é sim ganhar dinheiro, tá? Por quê? Porque ali, quando o bem ele é trazido a um valor abaixo do preço de mercado, ali tem oportunidades. Querendo ou não, o grande balizador do preço do imóvel é o mercado, né? Por isso que esse universo do mercado imobiliário atrai muitas pessoas, economistas. Por quê? Porque enxergam uma economia real ali. Quem determina o preço de compra e venda de um imóvel é a relação entre as pessoas, entre a oferta e demanda. Então a gente vê muito das variáveis, né, dos fundamentos da economia, eles sendo efetivados dentro desse mercado de leilões de imóveis. Afinal, nós estamos falando de quê, né? Estamos falando de uma transação comercial. Quando a gente está falando da intenção de ganhar dinheiro, a gente está falando de uma transação comercial. Então, intencionalmente ou não, ao ganhar dinheiro, uma pessoa ganha poderio econômico. Então, a pessoa, ao ganhar poder econômico, a pessoa passa a ter recursos financeiros. E esses recursos permitem a essa pessoa ter mais acesso a consumir mais, a consumir bens de diferentes graduações, bens de consumos, bens duráveis, bens não duráveis, bens e serviços, né. Então, uma pessoa que está com recurso está mais, eh propensa a fazer rodar e girar a economia. Então, a pessoa pode viajar, a pessoa pode conhecer novas culturas, ter novas experiências, sentar em lugares mais elegantes, mais finos, mais nobres, conhecer pessoas diferentes, pessoas mais inteligentes. Então, você ter recurso e sabendo aplicar, você passa a colocar esse recurso, o dinheiro, para trabalhar, para rodar, para girar, fazendo que ele vá e volte, né? Potencializando. Então, é uma semente plantada que vai colher, vai gerar muitos frutos. As pessoas passam a ter mais confiança, né, porque sabem, espera aí, eu pulei aqui um pouco. Então, eh, isso vai abrindo portas, quando você tem recurso, vai abrindo portas, você vai ter acesso a pessoas mais inteligentes, mais experientes, mais vitoriosas, né, você passa a compartilhar conhecimentos, você passa a encontrar pessoas, a ver tendências, você começa a descobrir novos horizontes de conhecimento. Então é amplificador, né, você passa a ampliar a sua forma de ver as coisas. E aí é difícil voltar ao estado anterior, né, quando você começa a ampliar, alargar, quando você começa a expandir o seu cérebro para novas oportunidades, para novas visões, esse regresso, né, fica mais difícil de acontecer. Por exemplo, né, estive recentemente, em uma mentoria e eu vi o seguinte, fazer pesquisa de mercado é muito bom, mas tem uma coisa melhor do que a pesquisa de mercado. Sabe o que que é? Se você souber, escreve aí nos comentários. Até o final da live eu vou dizer o que é. Como ganhar dinheiro é a primeira intenção, o que que a gente pode dizer que vem acompanhado do dinheiro, né? Vamos pensar um pouco da perspectiva social, tá? Então, quando eu penso em ganhar dinheiro, muitas vezes em relação à perspectiva social, eu passo, a construir um universo de confiança, né? As pessoas passam a te ver como uma pessoa que tem poder de realização. Quando você adquire esse poder de realização
né, ao construir um patrimônio, ao consolidar um patrimônio, as pessoas passam a ter mais confiança em você. E por que que elas passam a ter confiança em você? Porque elas sabem que você tem o que a gente chama do toque de Midas, ou seja, onde você coloca o seu esforço, a sua energia, o seu capital, você automaticamente obtém retorno. Então você fica com uma áurea de investidor, uma áurea de poder que as pessoas percebem. Então, quando a gente está falando ao ganhar dinheiro, a gente está falando da perspectiva social de você construir dentro de você a confiança e gerar resultado, realizações, o seu entorno ele vai trabalhando ao seu favor. Então, as pessoas passam, quando a gente fala aí do mundo dos leilões, as pessoas passam a te procurar. Você passa a ser um polo de atração. Então, você tem a capacidade de dar um toque de riqueza. Você consegue converter o seu dinheiro em mais riqueza, né? Parece simples a operação, né? Comprar barato e obter um lucro, né? Numa venda. Ou tem vários destinos que podem ser dados para um bem arrematado, né? Não necessariamente é só a venda. Você pode utilizar para uma renda passiva, você pode utilizar para uma permuta, você pode colocar aquele bem em garantia para alavancar um patrimônio, para pedir mais recursos, mais financiamento. A gente sabe que você ter bens em nome próprio te permite pegar mais empréstimo. Então é super interessante você adquirir, além de poder no futuro deixar um patrimônio para uma próxima geração, para um filho. Mas voltando à questão da confiança, né? A gente sabe que o dinheiro, basicamente, ele é um recurso, tá? Então, ele por ser um recurso, você pode fazer com que ele produza mais recursos. Então, você pode ter um recurso para utilizar para despesas, para gastos, para custos. Você pode utilizar o dinheiro para investimento. O que que significa você colocar o seu dinheiro para em investimento? Significa você plantar uma semente, né? Vamos pensar no universo de uma fazenda, né? Você vai lá, pega uma semente de milho, planta aquela semente de milho e você sabe que vai gerar ali espigas e espigas de milho. Ou seja, é uma semente sendo multiplicada, né? As pessoas costumam se apegar à questão de dividir uma coisa né, com as pessoas, desde criança nós somos impulsionados a dividir, mas eu gosto muito da operação de multiplicar. Eu acho que essa é uma operação que deveríamos estarmos falando o tempo todo. Produzir riqueza e multiplicar riqueza, né? Como eu disse anteriormente, a questão de você comprar bens imóveis de leilão significa você ter a possibilidade de compartilhar e multiplicar riqueza entre várias pessoas. Você, ao arrematar um bem imóvel com 300, 400 mil de deságio, você pode envolver inúmeras outras pessoas, parceiros, e onde todos vão sair ganhando. É uma relação ganha-ganha, do início ao fim, inclusive aqueles que se tornaram devedor por algum motivo, eles saem beneficiados porque não tinham o recurso, não tinham o crédito para eliminar aquela dívida e vem uma outra pessoa, arremata o bem, traz recurso, resolve o problema daquele devedor e abre espaço dali para frente para dar um destino muito mais intenso, né, para aquela propriedade. Ajuda, se for no caso de um apartamento, um condomínio, ajuda o condomínio, honrando ali as dívidas de condomínio. Então, assim, é uma relação extremamente ganha-ganha, tá? Então, voltando à questão do dinheiro, né? Ele sendo bem empregado, ele vai trabalhar para você, né? Eu fiz aqui uma analogia com o plantio, né? Com a semente que está fazendo, o dinheiro também não é diferente, você investir numa empresa. Eu gosto muito de dar esse exemplo que eh, o, o, im- o arrematante que encontra, né? A gente tem o nosso método de trabalho, mas o arrematante que encontra um método eficiente, ele possa repetir a operação, ou seja, ele não pensa somente. eh, Surgiu uma pergunta aqui: no leilão não tem saldo remanescente? Eh, Se puder explicar um pouco melhor o que que você está querendo saber, só para ficar mais claro aqui, a gente vai trabalhando em cima dessa pergunta, né. O saldo remanescente seria a dívida, eh, só para eu entender, o que que você está chamando de saldo remanescente, tá. Mas aí escreve aí
o que que você quer dizer com isso, que aí eu tento clarear um pouco mais aqui, e enquanto isso eu vou seguindo aqui, tá. Eh, então o dinheiro sendo bem empregado, ele trabalhando, de forma eficiente, sendo, bem alocado, sendo bem colocado nos lugares certos, ele vai gerar inúmeros resultados, tá. De alguma forma, você está exercitando, a gente está falando do aspecto de confiança, mas aqui, lobo solitário, se puder, dizer o saldo remanescente aqui, eu gostaria de responder a sua pergunta, se puder só explicar um pouco melhor aqui o que você quis dizer, que eu já tento fazer até um gancho aqui com o que eu estou explicando. Então vamos lá. Então, de alguma forma, né, você está exercitando o seu grau de confiança em um recurso. Então, a gente está falando aqui do aspecto social, da perspectiva social. Quando você começa nesse mundo de compra de patrimônio, de consolidar patrimônio, onde você emprega um recurso que é muito valorizado, né, um ativo super valorizado entre as pessoas, que é o dinheiro, você automaticamente começa a transmitir confiança. Tá, então vamos lá. Aí o que que acontece? A gente tem que aqui clareou um pouco mais, né, o saldo remanescente. Quando o produto da arrematação, o valor que foi, né, o lance foi dado, o lance vitorioso foi arrematado, ele não cobre o saldo devedor. Essa sua pergunta, ela é respondida no edital, tá? O que acontece? Existem, editais e editais. É o edital que rege a regra do jogo, tá? Então o que que acontece? O edital tem que ser muito claro e você não pode entrar numa bola dividida, tá. O que que você tem que estar muito atento. Existem dois artigos muito importantes, o artigo 908 do Código do Processo Civil e o artigo 130 do Código Tributário Nacional. São os 2 artigos que você tem que bater o olho no edital e saber se eles estão lá, e se o leiloeiro foi muito claro e transparente em dizer que, nenhum ônus vai recair sobre o arrematante, tá, que é o produto da arrematação, ele subroga-se no preço. Essa expressão é um pouco mais técnica, mas o que que quer dizer? O valor que você está pagando ali é o valor que vai, eh eh, ser o valor final. Se depois surgir algum saldo remanescente ou ficar algum saldo remanescente, o credor que está atrás do dinheiro, ele vai atrás de outros bens. Tá? Então, assim, isso é resolvido lendo o edital, tá? Então, assim, eu posso arrematar vamos dar um exemplo mais claro aqui. Tem um bem que foi penhorado e ele foi, para um leilão judicial. Vamos pensar na modalidade do leilão judicial. E esse bem foi penhorado por motivos de falência. Então tem lá a dívida da empresa, que é em torno de 10 milhões, e o bem foi arrematado por um bem que valia 1 milhão, foi arrematado por, 500 mil. O saldo remanescente da dívida, ela não vai recair sobre o arrematante. A outra parte da dívida, outros bens vão ser penhorados para que aquele valor seja, quitado, tá ok? Então o edital ele é muito claro e muito transparente e na parte de ônus, sempre está discriminado na parte de ônus, você consegue achar, em relação a isso. Se tiver uma bola dividida, você cai fora, você não fica e você não entra nesse tipo de disputa, entendeu? Esses são alguns, assim, eu não vou dizer que é mito, mas, por exemplo, teve um leilão recente aqui que, inclusive muito próximo aqui da minha residência, e que eu estava muito interessado nesse imóvel, mas tinha um processo numa vara do trabalho. Então o imóvel, ele valia uns 800 mil e eu tinha feito a minha análise financeira, eu ia chegar até uns 420, 430 mil. Só que esse processo do trabalho que estava correndo em outra vara, era um outro processo, o juiz pediu para oficiar o processo original e colocou lá, ó, eu quero penhorar no rosto do processo, ou seja, o produto da arrematação desse bem tem que cobrir a dívida trabalhista. Com a dívida trabalhista, o imóvel ele não sairia por menos de 590 mil. E ali você correria um risco. Por quê? Porque no edital dizia que era responsabilidade do arrematante fazer uma varredura, né, fazer um estudo. Se tivesse alguma outra dívida
que seria a responsabilidade do arrematante. Então, ali você tinha que ter bastante cuidado. Tem alguns leilões que você tem que tomar bastante cuidado com esse saldo devedor, com esse saldo remanescente, tá. Responde aí para mim se eu tirei a sua dúvida ou eh, senão a gente pode ir mais em cima dela, ou se tiver alguma outra pergunta também pode mandar, tá. Mas a pergunta é muito boa, entendeu, porque isso pode te eliminar de alguns certames estratégicos, tá, de algumas disputas estratégicas. Então, é muito importante ler e depois, com o tempo, o que que eu sugiro? Você, procurar alguns imóveis com algumas características mais específicas. Por exemplo, tem imóveis de leilão que valem muito a pena, você entrar quando é só dívida de condomínio, por exemplo. Por quê? Porque, a dívida de condomínio, muitas vezes é a única dívida que aquele devedor tem. E aí fica tranquilo, você fica mais confortável para entrar. Então tem vários, tem leilões e leilões, tá. Então essa sua pergunta sobre o saldo remanescente, eh, o leiloeiro tem que tirar essa dúvida para você. Se você tiver alguma dúvida, eu recomendo fortemente mandar uma mensagem para o leiloeiro, tá. Manda a mensagem para o leiloeiro, registra essa informação, essa resposta do leiloeiro, se você vai ser responsável ou não. Eles têm equipes jurídicas, eles têm todo o apoio para deixar você super confortável. É interesse do leiloeiro vender o imóvel e receber a comissão dele, tá. Então, entra a fundo, não fuja, de um leilão por falta de informação ou por insegurança. Se tiver alguma dúvida, use e abuse do leiloeiro. Manda mensagem para ele, registre a mensagem, tá ok? E aos poucos você vai se familiarizando e vai se sentindo mais confortável. Tá. Por que que a pessoa não vende o imóvel antes de ir a leilão? Ele até o que que acontece? Depois que o imóvel recebe o carimbo de penhora, é muito difícil ele vender o imóvel, tá. Por quê? Porque ninguém vai querer comprar um imóvel com penhora. Então, assim, ele pode até vender o imóvel, só que o que que acontece? Tem a penhora, com a penhora fica mais difícil, porque quem vai comprar pode entrar numa grande roubada, né. Por quê? Porque uma vez que penhorou tem uma dívida. Ah, tá. Eu falo um pouco sobre evicção também, tá. Então assim, a pessoa pode vender um imóvel, inclusive a outra pessoa pode comprar com a penhora, tá, mas uma vez que foi penhorado, o que que acontece? Aquele bem imóvel, ele cria um lastro para honrar uma dívida. Tá ok? Então, você é como se você, tá devendo uma outra pessoa, você não paga, aí você vende aquele bem, e aí com o dinheiro por isso que acontece, quando a pessoa, não recebe aquilo que é de direito, ela recebeu um valor, um crédito, ela vai executar a outra pessoa, entendeu? E aí o primeiro passo é penhorar um bem imóvel. E aí as pessoas correm para vender o imóvel, correm para passar o imóvel, mas isso e aí entra na questão da evicção, né, que é um direito de terceiro em relação àquele bem imóvel. Então, o que que acontece? Eu vendi uma propriedade que eu não poderia vender, e aí esse terceiro vai chegar e vai falar: "Não, ele não tinha o direito de vender esse imóvel". Logo, a transação vai ser desfeita, tá. Então evicção é basicamente isso, é você, anular uma transação comercial. Por quê? Porque eu sou parte legítima e proprietária de um bem que foi comercializado, sem a minha autorização. Logo, eu vou lá e desfaço. Nos leilões da Caixa, a Caixa tem lá, ela busca dar essa garantia para os arrematantes, né. Em caso de evicção, ou seja, um terceiro interessado vai tentar anular aquela transação comercial, a Caixa dá uma garantia de que todos os recursos, todos os valores vão ser devolvidos, na integralidade, junto com honorários e por aí vai, tá. Então isso aí é um termo jurídico, né, a evicção. Isso já no leilão judicial já é muito mais difícil, então assim, por exemplo, a minha especialidade é leilão judicial, tá. Então, o leilão judicial, ele te protege muito mais, ele é um leilão muito mais seguro do que o leilão extrajudicial, tá. Por quê? Porque você tem os autos do processo ali que você pode verificar e você pode, validar todas as informações. Então, caso um terceiro,
interessado entre com um embargo, ou mais um embargo mesmo, tudo é resolvido ali nos autos do processo. Então isso te dá uma tranquilidade muito grande, quando você arremata um leilão judicial. Por isso que o meu bordão aí, né, é compre imóveis com 50% de desconto, que é normalmente o limite do leilão judicial, tá. Então meu foco maior é no leilão judicial, tá. Se tiver respondido aí a pergunta, só dê um ok aí para eu seguir em frente aqui, para a gente não deixar nenhuma pergunta para trás e ninguém sem resposta. Pois bem, então, falei da questão da perspectiva social, tá, imagina, se tiver mais perguntas aí, pessoal, vai mandando que eu prefiro interagir do que do que seguir a aula aqui, tá. Mas a gente tem bastante conteúdo, vou passando aqui o máximo que eu puder, mas vai tirando as dúvidas, vai mandando, que eu prefiro, dar mais atenção a vocês ao que o conteúdo aqui que eu preparei. Então a gente falou sobre a perspectiva social da confiança, né, então assim, é um ciclo, virtuoso maravilhoso quando você começa a fazer a roda girar, então você começa a investir, você começa a ter resultado, as pessoas começam a perceber que você tem resultado, querem entender como que você está fazendo, e automaticamente elas vão tendo mais confiança em você, e aí a roda gira ao seu favor, né. E ao lado da confiança a gente também tem a credibilidade, então você vai ao ganhar dinheiro, você vai investindo mais e mais em imóveis de leilão, você vai tomando gosto, e você automaticamente vai se tornando uma pessoa com mais créditos. Tá, vamos lá. O que é leilão por carta precatória, tá. Carta precatória significa você, oficiar uma pessoa fora daquele estado da federação, tá. Então, a pessoa mora em outra região e o bem está localizado em uma região diferente, tá. Então o juiz tem que mandar uma carta precatória, né, ele tem que mandar para um outro estado, tá. Basicamente isso, carta precatória oficiar alguém que não está naquela circunscrição, tá. Aí eu tenho que entrar um pouco no juridiquês aqui, mas aí vocês me perdoem, porque essas perguntas são bem mais voltadas mesmo para o direito. Em qual situação o leilão judicial poderá ser anulado? Tem algumas situações que o leilão judicial pode ser anulado. Primeiro, existe a penhora, então no caso da penhora, o devedor precisa ser, intimado da penhora. Depois, ao longo do processo judicial, o devedor também precisa, ser, to aí tem que percorrer a questão do laudo de avaliação, então ele tem que ser intimado sobre o laudo de avaliação, ele tem que ser intimado das datas do leilão, ele tem que ser dada a chance para ele fazer, ter o período de adjudicação, então ele tem que ser citado no processo, eh tem algumas eu não vou lembrar exatamente o artigo aqui, mas tem um artigo que ele elenca todas as anulações, né. Mas as que são muito importantes, assim, que a gente já no nosso checklist, nas nossas metodologias, a gente já vai atrás, é saber se teve os avisos de recebimento, tanto da penhora, quanto da data de leilão, do leilão em si, né. E se teve a questão do preço vil, né, que o preço vil, que é o preço vil, né, ou é 50% ou determinado pelo juiz. Então, o que a gente procura também, que é muito importante antes de você dar um lance, é você fazer aquela matemática para saber se não está o valor, porque o que acontece, às vezes o laudo de avaliação é muito antigo, tem leiloeiros que já atualizam o valor, de avaliação e já entram com o lance acima do que o juiz determinou, né, se é 50%, se é 60%, e aí você tem que tomar cuidado. Então não pode, incorrer no preço vil, que é passível, de anulação também. Então são alguns vícios do processo judicial que podem ocasionar um pedido de anulação. Mas aí, eh, eu não sei, eu não tenho aqui seu nome, mas se puder deixar seu nome aí, fica até melhor para eu poder, me direcionar a você. E é importante é importante informar que é o seguinte: você deu um lance, você saiu vitorioso e durante o período do auto de arrematação até a carta de arrematação são 10 dias úteis. Esses 10 dias é importante você ficar bastante atento. Por quê? Porque esse é o período que alguém pode, no caso o devedor, né, alguém pode alegar ao ótimo, Washington. Então, Washington é o seguinte, você foi lá, deu o lance, saiu vitorioso, e aí você pagou lá a comissão do leiloeiro,
assinou o auto de arrematação. Depois que você assinar o auto de arrematação, vão correr 10 dias. Esses 10 dias são cruciais, que é o período para alguém alegar anulação, tá? E aí, se alguém alegar anulação, você inclusive pode desistir do seu lance. Tá, então é mais uma segurança para o arrematante, para que ele não fique ali naquele imbróglio ali, naquela confusão toda. Então você pode desistir nesse lapso de tempo entre o auto de arrematação e o são 10 dias e a carta de arrematação. Então tem que esperar esses 10 dias. Ninguém pediu anulação, um abraço. O imóvel é seu, tá? Claro que tem uma pequena possibilidade, caso encontre uma nulidade no processo e anule tudo, mas isso é muito difícil. E tem uma proteção agora, tem várias decisões que já te dão uma tranquilidade que se houver um pedido lá na frente, um processo, né, um processo autônomo contra, o leilão, quem tiver, ajuizando esse processo, vai atrás de perdas e danos. Então isso te dá tranquilidade que o imóvel, ele vai depois desses 10 dias, para tirar esse imóvel do arrematante, é muito difícil, eu não vi nenhum caso ainda, tá. Então tem algumas situações de anulação, que são mais essa mesmo do processo judicial, por isso que é bom, de repente, ter um amigo advogado, pedir para ele baixar o processo e você, buscar aquelas possibilidades de anulação, tá ok? Então basicamente são é assim, o devedor, os credores têm que tomar ciência de que o leilão está acontecendo. Basicamente é isso, tem a questão do preço vil, são poucos casos, não são muitos casos não. Beleza? Então vamos lá. Então eu falei da perspectiva social, agora falando da credibilidade, uma vez que você começa nesse mundo, você começa a acreditar muito dinheiro, ou seja, começa a entrar dinheiro no seu bolso, e aí quem tem crédito, a gente fala que tem algo a perder, né. E as melhores pessoas para se andar são aquelas que têm algo a perder. Por quê? Porque é uma pessoa, eh eh que bom que você está gostando dos conteúdos, a ideia é essa, tá? Eu espero que você tenha, muito sucesso na sua primeira arrematação. Se você tiver alguma dúvida, vai escrevendo. Eu tô terça e quinta ao vivo e também pode mandar também no privado também, que eu respondo. E torço para que você faça sua primeira arrematação, faça ela com bastante segurança. Não, fica tranquilo que, eh, a ideia aqui é tornar essas informações mais importantes, assim, abertas mesmo. Elas estão disponíveis, tá. O que a gente faz aqui é mais um bate-papo mesmo para encorajar as pessoas e entrar nesse mundo, que é um mundo que eu sou apaixonado, gosto demais, e é um mundo que transforma vidas, né. Por quê? Não sei se você pegou a parte que eu estava comentando sobre o dinheiro na mesa, o dinheiro já está na mesa. E uma das melhores formas de você começar a construir riqueza é estar em ambientes, em nichos, em mercados que o dinheiro já está disponível. Por que que o dinheiro está disponível? Porque um bem que era 1.000.000 caiu para 500.000, você tem ali os 500.000 que estão flutuando. E aí cabe àquela pessoa um pouco mais ousada, né, eu diria com conhecimento, porque não se trata de sorte, mas aquela pessoa um pouco mais ousada, ela tem a oportunidade de alavancar o patrimônio, exatamente. É uma excelente oportunidade de alavancar patrimônio. E assim, e taxas de retorno extremamente, eh, valiosas. Por isso que eu falo assim, quem tem muito dinheiro se beneficia muito desse mercado. Porque você ter o dinheiro vivo ainda inclusive é um item classificatório. Por quê? Porque tem leilões que muitos entram para comprar parcelado, mas se você tem o dinheiro à vista, você já elimina todos os lances parcelados, dependendo do edital. Normalmente, 99% dos editais colocam que o lance à vista é soberano ao lance parcelado. Realmente, as pessoas têm medo, mas assim, o medo ele é inversamente proporcional ao número de informação. A partir do momento que você tem informação, esse medo cai por terra. Por isso que eu bato muito forte no medo, né? Meus conteúdos têm muito vão muito nessa direção de bater forte no medo. Por quê? Porque na verdade, é a forma de eu chamar a atenção. Mas eu sempre deixo ali uma dica, deixo ali uma informação, de forma que possa contribuir que a pessoa combata, substitua o medo pela coragem, mas aquela coragem sadia, aquela coragem baseada em informação, né? Que a pessoa tenha fundamento. Isso, aos poucos você vai, eh
Aos poucos você vai criando, mais coragem, mas tem alguns leilões que dá para você ir com muita segurança, entendeu? Eh tem alguns leiloeiros que fazem um trabalho muito bom, disponibilizam material, então você já entra rapidamente, assim, numa análise, você já entra com muitas informações mastigadas, porque os leiloeiros têm muito interesse, então tem que procurar um leiloeiro muito bom. Tem leiloeiros muito bons e que não são os leiloeiros, mais badalados. Os leiloeiros muito badalados, eh, às vezes eles pecam, os leiloeiros badalados pecam pela entrega de informação. Às vezes também não prezam muito pela boa redação do edital, que é a tabela, o regulamento do jogo está no edital, tá. Outra pergunta aqui, você assessora a pessoa que quer fazer a primeira arrematação judicial? Sim, e se sim, qual forma de cobrar pelo trabalho? Existem algumas formas de cobrança, tá, aí já fica também até a dica, se no futuro alguém tem coragem também a trabalhar com isso, né, tem visões, né, tem objetivos que a gente pode traçar na hora de entrar para o mundo dos leilões. Pode ser para ganhar dinheiro, pode ser por uma nova profissão, pode ser por hobby, né, e na assessoria existem algumas formas, né, normalmente, a forma de cobrança que eu trabalho é é c é 50% do valor do eh, é de 5 a 10% dependendo do leilão, tá, sendo que desses 5% eu recebo 50% no ato do lance, né, ou seja, a pessoa foi lá, deu o lance, não é do valor do lance dele, é o valor do lance que está tabelado, né, no site, e depois eu recebo 25%, eh, no registro, e aí é a combinar, né, a pessoa vai vender ou não vai vender, então se a pessoa for vender eu acompanho até a venda. Tá? Então tem formas de cobrança de honorários em relação a você pode ir por taxa de performance, enfim, tá? Mas isso aí eu deixo pra gente tratar mais no privado, tá bom? Até pra gente dar seguimento aqui, tá? Então, André Luiz, pode mandar uma mensagem, depois a gente conversa no privado, eu posso te explicar como que funciona o nosso trabalho, tá ok? Mas seguindo aqui o nosso material. Então, quem tem crédito tem algo a perder, né, ou seja, e as melhores pessoas para você andar são pessoas que têm recursos, porque os recursos sendo bem trabalhados, eles vão se multiplicando, né, então a ideia é multiplicação, não é divisão, né. E aí, uma coisa muito interessante dentro dessa parte de credibilidade são as pessoas que já utilizam métodos validados, métodos fundamentados e, obviamente, são pessoas que querem criar fortunas. Então, eles vão criando mais e mais fortunas por meio de métodos. Então, assim, eu digo assim: esse mundo dos leilões é só você colocar o pé na água, fazer a primeira arrematação e tendo sucesso, você não tira mais, porque você começa a pensar em arrematar em série, entendeu? Porque tem muitos ganhos, inclusive em termos de ganhos financeiros, eh, em termos de ganhos financeiros, é muito maior do que muito investimento por aí, entendeu? Fora que, você está investindo em algo tangível, né, algo concreto, então não é no mercado especulativo. E aí, pessoas que ganham dinheiro, como eu falei há pouco, se tornam pessoas de polo de atração. Pois possuem algo a oferecer. Então, quando a gente fala: "Ah, a pessoa tem algo a perder", na verdade a pessoa tem algo a oferecer, né. Então, quem tem recurso, a gente quer andar com pessoas que têm recursos. A gente sabe que uma pessoa que tem recurso, ela sabe aproveitar o tempo dela, ela sabe ser objetiva, ela sabe direcionar a sua energia, e aí gera experiência, troca de experiência, trocas de ideias, e a tendência é gerar outros bons negócios. E aí também, por fim, quem está na posição de oferecer, está na posição de autoridade. Então você vai adquirindo autoridade é sinônimo de credibilidade, as duas andam juntas. Então a gente está falando aqui mais das consequências de investir nesse negócio que vai, transformando a gente mesmo, tá. Então, voltando para o tema que a gente falou do alto potencial de lucratividade, uma das grandes, oportunidades desse mercado é você poder diversificar a sua carteira de investimento. Obviamente, você não precisa empregar todo o seu capital no mundo dos leilões, você pode ter outras fontes de renda, você pode botar no CDI, que é um pouco mais conservador, você pode botar em ações,
né, você pode colocar em ETFs, tem gente que coloca em criptomoedas, enfim. Você não precisa colocar todo o seu dinheiro, mas eu digo que, inclusive, dentro do mundo de leilões, você pode diversificar os seus investimentos. Por exemplo, eu tenho 300 mil, eu tenho 400 mil. Você não precisa comprar um imóvel com seus 400 mil. Você pode comprar 2, 3 imóveis que você também está diversificando ali, tá? Importante reduzir o risco, né? Então, você está trabalhando na diversificação com o propósito de reduzir os riscos. Então, os imóveis, como eu disse, são considerados ativos tangíveis, né? O que confere maior segurança em comparação a investimentos mais voláteis, né? Aqueles mais especulativos, aqueles que oscilam. Um espirro da política já afeta uma empresa e automaticamente as ações caem. Então, assim, quando você está dentro do mundo dos imóveis, que em tese não tem tanta liquidez, por que que eu falo em tese? Porque quando você compra um imóvel muito barato, você não precisa obrigatoriamente vender esse imóvel pelo valor de mercado. Você pode vender um pouco abaixo do valor de mercado. E quem está comprando mais barato do valor de mercado está satisfeitíssimo. No final das contas, todo mundo que compra um imóvel pede desconto. E você tem uma vantagem competitiva tremenda. Se você está com um imóvel que foi comprado em leilão e você, obviamente, tem espaço para dar desconto, inclusive na planilha financeira, isso já é computado antes de você arrematar lá atrás. Você já fez um prognóstico, um diagnóstico em que você vai dar um desconto. Inclusive, você tem uma outra vantagem quando se trata de imóveis de leilão, que você pode negociar a corretagem do corretor, a comissão do corretor. Por quê? Porque você tem mais flexibilidade de venda. Você quer botar o dinheiro no bolso, né? Então, cascateia, né? Tem uma cascata ali de oportunidades e de vantagens quando você arremata um bem. Você fica ali realmente na autoridade, você tem a credibilidade, você tem a confiança, né? E aí, quando eu falei lá atrás que o bem imóvel de leilão não necessariamente é só para comprar e vender, como você também pode colocar para garantia. Inclusive, se você compra dois bens imóveis em leilão, na hora de vender um deles, o que que você pode fazer? Aí é dica de ouro para quem está aqui ao vivo agora com a gente. É, Você pode colocar um deles em garantia para dar mais segurança na sua transação comercial. Então, você compra dois, um deles provavelmente vai ter alguma reticência do comprador, né, do imóvel, falar, mas tem pendência, tem isso, tem aquilo. Aí o que que você faz? Você pega o outro e coloca em garantia. Fala assim, não, espera aí, eu coloco outro bem aqui em garantia porque eu vou te dar todo o suporte para desembaraçar se tiver. Eu comprei o imóvel de leilão e depois que eu transferi para o meu nome, é aquele negócio, todo mundo vem em cima. Tinha dívida de IPTU, tinha dívida de condomínio. Só que no edital, antes de eu comprar esse imóvel, que era proveniente de leilão, inclusive, não foi arrematado em leilão, mas foi proveniente de um arrematante profissional conhecido meu. Eu comprei o imóvel dele, ainda não tinha dado baixa nos ônus, né, do IPTU, e assim que eu transferi o imóvel para o meu nome, para o nome da minha esposa, eu recebi uma notificação, tanto da prefeitura aqui de São Paulo, quanto do condomínio, me cobrando, um cobrando 70 mil, outro me cobrando 40 mil. Eu falei, opa, peraí, amigo, não, deixa comigo. Aí eu fui, entrei lá no site da prefeitura, e aí eu abri um protocolo e falei, olha, essa dívida não me pertence e oriunda de uma arrematação, e no edital diz que, por ser uma aquisição originária, nada vai ser passado para o arrematante, muito menos para o comprador futuro. E aí eles me pediram o edital, me pediram a carta de arrematação, eu enviei, eles deram baixo, tá lá. Tem até um martelinho, super interessante, assim, do lado da pendência. Por quê? Porque aquele valor, eles têm que buscar lá no processo, eles não têm que buscar comigo. E no caso do condomínio foi a mesma coisa. Por quê? Porque quando eu comprei o imóvel, é mais uma dica de ouro aí. Quando eu comprei o imóvel, a gente não tinha CND dos imóveis, nem da prefeitura e nem do condomínio. E essa era uma das minhas exigências, para eu ficar tranquilo. Aí o que que o vendedor, de forma inteligente, fez? Não, peraí, eu vou colocar um outro imóvel aqui em garantia, no período aí de 2, 3 anos. Inclusive era um outro imóvel arrematado, e que se der algum problema, aí a gente resolve com esse outro imóvel. Então, o cara, assim, um puta negócio para eles. Excelente. Mas é aquilo que eu falei, é você saber jogar com as pedras que estão na mesa, né? E não deixar de perder negócio e fazer uma boa venda. E aqui a gente está diversificando a nossa carteira de investimento, inclusive dentro do mundo dos leilões, né? Então dá para você ser um investidor inteligente, eh, e poder jogar com todas as pedras do tabuleiro. O que mais? Aumentar as chances de obter retornos financeiros consistentes ao longo do tempo. Então, quando você diversifica, você abre
essa possibilidade de você, inclusive, alugar o bem. Porque o que acontece? Assim como numa empresa, você busca ter o que a gente chama de ponto de equilíbrio, né? Que ele tem, normalmente tem vários pontos de equilíbrio, né? Ao longo da vida, né? De uma empresa. Depois que você conseguiu chegar nos seus pontos de equilíbrio, ou seja, você tem o seu dinheiro para pagar as suas despesas, agora você tem dinheiro para pagar a despesa e fazer viagem, agora você tem dinheiro para pagar a despesa, viagem e trocar de carro todo ano, agora você tem dinheiro. Então, assim, são vários pontos de equilíbrio que você pode ir colocando na sua vida. A renda mensal é o caso de você fazer dinheiro com os leilões e começar, não precisar, vender todo o seu patrimônio. Você pode ali manter um ou 2 para ter aluguel, né, então de forma que esse aluguel vai construindo e consolidando o seu patrimônio ao longo do tempo, né. No início, às vezes até alavanca por meio de alavancagem patrimonial, né. O que que é alavancagem patrimonial? Você vai comprar, vai financiar e vai colocar um inquilino lá para pagar a locação, e o valor da locação, parte daquele valor ou integralmente é para pagar parcela, né, de financiamento. É como se você ficasse no zero a zero por um bom período de tempo, mas o tempo avançando e o imóvel valorizando, você vai ganhando, pela valorização do bem, tá. Eh, ou o aluguel pode ajudar, né, como eu disse, para cobrir despesas ordinárias, né, despesas fixas, pode ajudar a pagar outros investimentos, pode ajudar na reforma do próprio imóvel, para você manter sempre alugado, né, e manter uma valorização, tá. Então, aqui a gente falou sobre a diversificação do investimento, mantendo o patrimônio, né, o bem arrematado, por um período em locação. Outras estratégias de atuação, vamos lá. Para ganhar dinheiro, o primeiro passo é fazer uma pesquisa detalhada sobre a oportunidade. Então, agora a gente entra mais no para quem aí comentou, né, de estar interessado em fazer a primeira arrematação, existem 3 pilares, tá, para você fazer a arrematação com segurança. Primeiro pilar é o pilar mercadológico, o segundo é o financeiro, o terceiro é jurídico, tá. Então no mercadológico, o que que você tem que levar muito em consideração? Aí também dentro, dessa linha da gente entregar aqui mais dicas, né. Aspectos relacionados ao investimento. Então você precisa ter claro o número de informações que você tem sobre o bem. Então, principalmente localização. Então escolher uma boa localização, uma localização privilegiada. Para quê? Para te dá tranquilidade em relação à liquidez. Tem procura, tem venda do imóvel, né, teve venda de um imóvel similar recentemente, qual foi o valor, né, porque às vezes o laudo de avaliação, ele é muito falho, tá. Ele pode errar para cima, ele pode errar para baixo. E aí depois que você começa a ficar mais com um olhar clínico, você consegue perceber, quando o laudo de avaliação é falho, tá. É só para constar a tabela, então tem que ter atenção nisso. O tipo de imóvel atende às necessidades, né, se o imóvel está numa região mais de moradia vertical, né, de prédios, ou mais de moradia horizontal, mais de casa. A gente vê uma tendência aí nos grandes centros, a construção de prédios, né, por motivos de segurança principalmente. Eu gosto muito de apartamentos, acho que tem muita boa procura e tem um aspecto de infraestrutura, né, de parte estrutural do imóvel, né, porque casa tem que ter atenção, porque você pode, depois de vender, ter um período, né, de algum vício oculto ali na venda, né, da propriedade, pode te dar alguma dor de cabeça. Na parte de apartamentos é mais difícil, né, e muitas vezes a pessoa compra e reforma, né. Eh, então vale a pena ficar atento a isso, né, o que que você está optando em termos de tipo de modalidade. Outras opções na região, né, infraestrutura, asfalto, iluminação, calçamento, mercados, tem padaria, tem restaurante. Se o imóvel comporta ou não uma reforma, né, dá para pensar em valorizar mais ainda o imóvel, né, dependendo do seu calibre aí, do seu potencial, vale a pena às vezes fazer uma pequena reforma. Por quê? A gente está falando de vender um bem, em que é importante gerar desejo, né. Então gerar desejo é importantíssimo que a pessoa entre no ambiente e ela se visualize ali. E ao comprar um imóvel arrematado, eh, dependendo do caso, você obrigatoriamente precisa fazer. Tem casos que às vezes não. Tem casos que aí, só dividindo uma experiência com vocês, tem casos que o próprio devedor que ainda está lá no imóvel é o potencial comprador. E aí existem formas de negociação. O pessoal fala: "Ah, estou preocupado com a desocupação", muitas vezes você não precisa nem desocupar, por quê? Porque o próprio morador que está lá, você consegue ajudá-lo a pagar algumas dívidas e ele conseguir crédito.
Então tem formas de negociação para ajudar a pessoa, às vezes, até permanecer no local. Isso coloca muito dinheiro no bolso, diminui a dor de cabeça e mais, você gira o seu capital de forma muito rápida, tá. Beleza, vamos dar sequência aqui. Então vamos falar agora das vantagens de comprar imóveis de leilão, né. Primeiro ponto, clássico, né, preço abaixo de mercado, porque o valor abaixo de mercado leva a uma transação mais rápida. Eh, tá aí, ó, eu vendi um imóvel para o ex-mutuário, exato. É comum, a pessoa não quer perder. Teve um leilão muito interessante e eu envolvi até alguns parentes, uns familiares para participar, foi nos Jardins, no bairro aqui de São Paulo. E a própria pessoa a própria devedora arrematou o imóvel. E só teve lance dela, foi no lance mínimo. O imóvel de 2 milhões ela pagou 900 mil. Aí, ó, tá aí. O pessoal financia. Por isso que essa questão de desocupação ainda, eu nem dou muita ênfase não, apesar das pessoas terem muita preocupação com desocupação, mas, inclusive eu tenho um primo, não sei se ele está aqui na live, se ele tivesse pronuncia aí por favor, ele tem uma financeira, uma empresa de crédito imobiliário lá em Campinas, né, e está comigo nesse universo, e facilita demais, a pessoa a recompra, pra pessoa não sair de lá, entendeu. Vai ter que fazer um negócio muito direitinho pra coisa desenrolar, né, senão a pessoa também começa a ficar por lá e atrapalha tudo. Então a gente falou sobre o preço abaixo de mercado, que é uma das grandes vantagens, a gente fala sobre diversificação de investimentos, então a pessoa pode ter, investir em ações, em CDI, tesouro, mas também pode colocar um dinheiro em imóveis que, comprar imóveis pode ser, assim, é uma excelente maneira de diversificar a carteira, né. Pode gerar também uma renda estável, né, tem potencial de valorização do imóvel ao longo do tempo também. Renda passiva, né, alavancagem de patrimônio, o famoso flipping, né. O que que é o flipping? É comprar para reformar e vender. A gente não vai tratar sobre isso aqui hoje, tá. Eh, Se eu tivesse que recomendar para vocês alguma lição de casa, né, estuda um pouco mais o mercado imobiliário, entenda os indicadores mais interessantes, né. Tem um indicador que é muito interessante, por exemplo, esses dias eu peguei uma pesquisa para analisar, São Paulo, capital, tá positivo. Marília também está positiva, né, das maiores cidades do estado de São Paulo, são as únicas 2 que tiveram registro, de compra e venda em cartório, foram os mais altos, né, do ano um ano contra ano, né, 2023 contra 2024. Então é um indicador muito interessante para acompanhar. E aí, isso a gente consegue ver por cartórios, por regiões, né. São Paulo é um é um centro que tem muitas oportunidades de imóveis em leilão. Normalmente é uma das praças mais, que despertam maior interesse, né, assim, das pessoas, né. Mas também tem muitas pessoas que querem arrematar em cidades pequenas, querem arrematar próximo na localidade, porque tem a sensação eh de maior segurança, né. Mas assim, a gente tá falando de um bem que não tem como a pessoa transportar, então assim, eu encorajo também quem tá aqui comigo, a arrematar à distância, porque ninguém coloca um imóvel embaixo do braço e leva né, a gente tá muito acostumado a ver furto, roubo, mas em termos de propriedade não tem como a pessoa colocar embaixo do braço, então ela vai estar lá. Então dá para fazer a arrematação à distância. É. Olha, essa é uma pergunta bastante, difícil de responder, porque imóvel rural, é longe da minha especialidade. Pode ser sim uma boa oportunidade imóvel rural, mas tem que tomar muito cuidado com a legislação ambiental. Então, tem que ter muito cuidado na hora de arrematar um imóvel rural. E tem muitas particularidades, assim, eu não vejo com muito potencial de venda, assim, de ter liquidez, sabe. E aí tem que ser um expert da área. Eu falo porque meu pai é fazendeiro, e já vendeu terra, mas, assim, é muito difícil vender terra, envolve assim, é mais tenso, eu não eh, olha aí, ó, o André já mora em São Paulo, já comprou em Maranhão, Fortaleza, Pará. Pois é, então dá para hoje com a tecnologia você consegue, estar onde você estiver e arrematar. Então não tem muito estresse não, para comprar à distância não. Tem que ter os portais, né, os registradores, tem que, né, fazer os processos, mas hoje cartórios, né, serviços cartorários você consegue fazer à distância. Então hoje, mas aí também tem os parceiros locais, né, por exemplo, uma estratégia que eu adoto, até a título
de integralidade mesmo, assim, veracidade, ser honesto mesmo, né, com o corretor, porque corretor tem muita reticência em passar informação e querendo ou não, tá no direito dele. Eu até incentivo mesmo, estimulo o corretor a preservar informações estratégicas. Mas o que que eu costumo fazer? Quando eu vou fazer um estudo mercadológico, eu envolvo 2, 3 corretores e já até se for o caso, já assina até um contrato. Caso venha a arrematação, ele vai ser um contratado para vender o imóvel. Então, dá para utilizar esse modelo de parceria com corretores, né. Isso corretor, mas assim, equipes de reforma, ali na própria região, assim, achar um arquiteto ali que mora no prédio, por exemplo, se for um apartamento, que mora ali no prédio, pode acompanhar a obra, né. Então tem formas e formas de você, eh, dar o encaminhamento e uma arrematação à distância, né. Tem que querer, né, tem que ter vontade e um pouco de ousadia, né, mas não é se prender à região que da sua morada não, do seu habitat ali, você pode expandir e tá ficando cada vez mais, possível você tá e aí entra um outro aspecto que é super interessante para quem tá nesse mundo, né, que é o meu caso, assim, é você ter liberdade geográfica, né, e você poder estar morando onde você quiser, e você poder operar nesse mercado, fazer os investimentos, você poder, ter uma renda e ter eh eh essa esse desejo de estar operando nesse mercado, que é um mercado extremamente lucrativo e que te possibilita ter liberdade geográfica, ter liberdade temporal, né, de agenda, não ficar preso à agenda, não ficar preso a escritório, você poder, eh, ter uma vida, mais livre, né. Então, esse é um caminho interessante, não arrematar somente na sua região, beleza? Então, dando sequência aqui, acho que todas estão respondidas. Por que que a gente falou sobre as vantagens, né, e aí eu queria abrir um espaço agora para a gente falar um pouco sobre as oportunidades desse universo, né. Nem sei mais quanto tempo a gente tem aqui, parece que o Instagram derruba depois de um tempo aqui. Mas aí eu queria trazer uma relação de profissão com esse ambiente. Então eu gosto sempre de de otimizar aspectos. Por exemplo, eu tenho falta tô sem dinheiro, tô com falta de tempo, não tenho apoio, muitas vezes, de algum familiar, do cônjuge ou, né, de quem a gente se relaciona. Então eu gosto muito de quebrar essas visões, né. Por exemplo, vamos colocar aqui, pensando aqui numa profissional, num engenheiro, né. Como que o engenheiro pode ingressar nesse mercado sem ter tempo disponível e, além disso, sair com alta lucratividade? Vamos pensar no engenheiro. Como que ele pode aliar a sua atividade ao mundo dos leilões. Como? Uma sugestão é ele o quê? Ele entender o portfólio de projetos, produtos que ele tem, ver onde ele ainda tem uma carência, ou seja, ele vamos pensar, ele já um engenheiro civil já construiu casa, já reformou, galpão, já fez uma propriedade rural, mas nunca mexeu com apartamento, né. Então ele o que que ele pode fazer? Ele com capital, ele pode comprar um apartamento em leilão, ele pode, muitas vezes, eh, ali reformar ali, uma reforma simples, né, que se torne um ambiente habitável, e depois pode alugar por um período, por um ano. Olha quanta coisa ele vai fazer com esse projeto. Ele vai ampliar o portfólio de produto dele, ele vai, primeiro, ter uma experiência com imóveis de leilão, reformou o imóvel, alugou o imóvel e depois vendeu. Ainda pegou a valorização daquele período do aluguel. Olha quanta coisa ele pode entregar em termos de visão empreendedora, eh eh, compra, reforma, lucro, aluguel, valorização, venda. O que que o mercado vai, enxergar desse profissional? Olha que coisa interessante, isso pensando no mundo do engenheiro, né. Então assim: "Ah, não tenho tempo para investir em imóvel de leilão". Ele vai pegar uma lacuna dele e vai transformar aquilo ali numa das principais qualidades dele, olha que, né, então dá para fazer. Vamos pensar no arquiteto agora, como que ele consegue seguir na mesma linha do engenheiro? Um arquiteto ele já tem por natureza a visão, eh única e aquela habilidade de renovação e valorização do bem. Então ele vai fazer a mesma coisa, ele vai comprar em leilão, vai comprar no preço mais baixo, ele vai ter uma margem maior para investir em reforma, ele vai aumentar significativamente o valor do bem. Quem já passou por reforma muitas vezes muitas pessoas passam pela reforma estando na reforma,
sabem que pegar um imóvel já reformado é fantástico, ainda mais por um arquiteto, né. Vamos pensar agora no empresário, como que ele consegue, sem tempo disponível, e sair com alta lucratividade? Ele vai expandir os negócios dele para uma outra região, ele já compra ali um imóvel. O que que ele pode fazer com esse imóvel que ele está comprando a um custo já reduzido, né, comprando em leilão? Ele pode inclusive sublocar, e ele sublocando ele já gera uma renda extra, e ele ainda cria relacionamento com pessoas da região. Aí ele já pode apresentar o negócio dele, já pode gerar um novo negócio, então ah, não tem tempo. Não, vamos lá. Ah, tem um empreendedor, mesma coisa, pode desenvolver projetos inovadores. Pode criar hoje em dia está na moda o coworking, né, colocar várias empresas ali dentro. Pode ser um hub de transformação, pode montar uma academia, pode montar um Airbnb. Então, comprar barato te possibilita a pensar fora da caixa. Outra opção também, que é uma oportunidade desse mercado, comprar imóveis exclusivos. Esteve recentemente a mansão do Cafu, que foi leiloada. Imóveis leiloados muitas vezes têm imóveis únicos, né, com características específicas. Outra oportunidade grande nesse mercado é fazer parcerias. Aí você pode ter advogados especializados, corretores, arquitetos, engenheiros, empresários, empreendedores, né. Agora uma coisa que tem que ter bastante atenção, assim, sabe, jamais investir às cegas em leilão, não entre em leilão. Eu costumo até comparar que é a mesma coisa que você entrar num ringue com o Mike Tyson, né, pra quem foi da época do Mike Tyson, é nocaute, você vai ser nocauteado. Então assim, não ignora, a necessidade de um bom estudo, para você acabar, investindo em uma oportunidade, tá, e não você acabar, em prejuízo. Então tem que ter bastante atenção. Uma análise de mercado é sempre crucial, a ideia de se preparar sozinho é bastante arriscado, tá. Tentar se aventurar sozinho é um risco muito grande e muitas vezes desnecessário. Lembre-se o seguinte, costumo falar isso demais: o dinheiro já está na mesa. É melhor você compartilhar algo do que você nem entrar e nem sentar à mesa, tá? Então, qual que é o jeito certo? Defina um orçamento, estima um prazo para ingressar no leilão, defina o seu objetivo do investimento, vai ser venda, vai ser aluguel, vai ser permuta, vai ser para colocar em garantia, para angariar mais, né, mais recurso. Quanto de retorno sobre o investimento você espera? Se essa vai ser uma única experiência, muitas vezes é só para comprar para morar, ou se você tem interesse em arrematar em série, né, fazer isso repetidas vezes. Se você vai ter interesse em montar uma equipe, né, a gente costuma dizer também que nenhum campeão mundial, se manteve campeão por muito tempo sozinho, então monte uma equipe, tenha especialistas com habilidades complementares, habilidades diferentes, né, corretor de imóveis, advogado, consultor financeiro, são pessoas que podem te guiar aí na jornada. Uma pessoa habilidosa, normalmente ela tem um mapa, então busque ter uma metodologia, um mapa ali para te guiar, para você se orientar, o que que você vai analisar primeiro, né, para você também não perder tempo. Um dos primeiros passos que pelo menos eu costumo fazer é, primeiro ponto, colocar na calculadora financeira. Sempre colocar na calculadora financeira. Vale a pena? Tem possibilidade de ganho? Então é por aqui que a gente vai, tá ok? Então, eu vou me despedindo por aqui, o canal de comunicação está aberto, qualquer dúvida pode, eh, me procurar, tá ok? Então para aqueles que ainda estão aqui tarde da noite, eu agradeço, se gostou, deixa um comentário, se tiver algo para melhorar também manda aí, e desejo uma boa noite para vocês aí, tá joia? Até quinta-feira estamos de volta aqui, tá bom? Um abraço pessoal.